bem-vindos a este nosso webinar sobre o uso combinado de metodologias tradicionais e ágeis e como elas podem ajudar a sua empresa a superar o desafio. Este webinar foi criado exatamente para efetuar o lançamento desse curso que o GEPRO-FIA desenvolveu e lançou junto com professores da nossa equipe. O meu nome é Roberto Sbragia, eu sou coordenador do GEPRO-FIA e vou inicialmente apresentar a vocês algumas coisas sobre o nosso programa, tendo em vista dar uma dimensão do nosso esforço de educação executiva. Este curso que lançamos nesta oportunidade é exatamente este, o Fundamentos em Gestão de Projetos, do PMBOK aos Métodos Ágeis. É um curso de 24 horas, que será o foco da apresentação de hoje. Mas nós temos outros, como, por exemplo, o exatamente acima, que é o Pós-Graduação em Gestão de Projetos, Fatores Técnicos, Humanos e do Contexto de Negócios, que exatamente é um curso feito em parceria com a FIA UOL e que tem uma dimensão mais completa e também uma duração maior. E, além destes, nós temos os cursos da nossa programação integrada, que são cursos presenciais, tanto o MBA em Gestão de Projetos, que é o curso mais longo, como a pós-graduação em Gestão de Projetos, que é um curso também de pós-graduação, mas com um conteúdo mais curto, e os cursos de extensão, onde incluímos o curso de formação, 120 horas, e o curso de Fundamentos em Gestão de Projetos, também de 40 horas. Eles fazem parte da programação integrada, exatamente porque, se você faz um curso com uma menor carga horária, você acumula esse número de horas e também o preço investido, né, o valor investido, no curso imediatamente acima ou nos outros, mais acima ainda. Então, se você vai fazer o do 120 e já fez o de 40, você incorpora as 40 horas. Se você vai fazer o do 360 e já fez o do 120, você carrega para lá as 120 horas e assim sucessivamente. E, além disso, temos a programação temática, que é a programação que cuida de alguns cursos com conteúdos específicos, muito presentes de tempos em tempos, né? Essas modalidades, esses assuntos surgem e nós nos vemos, evidentemente, sempre motivados para compor uma oferta em relação a eles. Isso aconteceu com o curso de gerenciamento ágil, que seguiu o movimento ágil, e nós temos um curso de 40 horas, e também, hoje, temos o Soft Skills, que é uma corrente recente, a importância das habilidades humanas em gestão de projetos. Então, na sequência, eu tenho uma página de cada um deles, apenas para vocês se atentarem com relação ao título e início, né? Então, esse é o curso que estamos lançando hoje, Fundamentos da Gestão de Projetos, do PMBOK ao Ágil. O início, o lançamento foi 3/8, ele já está no ar. E vocês vão hoje ter a oportunidade de ter um preview desse curso, né, com os autores e professores que estarão com vocês. Esse aqui é o curso online maior, em parceria com a UOL, Gestão de Projetos, Fatores Técnicos, Humanos e do Contexto de Negócios. A matrícula é através da UOL e ambos são cursos online, que vocês já estão no ar, vocês poderão se matricular e ir cursando na medida do seu plano semanal, né, de trabalho,
de lazer e assim por diante. Os presenciais, mas que hoje estão sendo ofertados de forma híbrida, presencial e online. Presencial, quando possível, a gente espera que a partir de outubro, alguma parte desses cursos possam ser oferecidas de modo presencial, aqui na FIA, e outras partes ainda continuem no modo web aula, as aulas ao vivo, através do Zoom. Evidentemente, existindo condições de retorno, nós estaremos retornando, mas sempre de forma seletiva e de forma gradativa, né? Então, nós temos aqui o MBA, a pós em gestão de projetos e o curso de formação 120 horas. O MBA, ele já se iniciou no dia 4, terça-feira passada. Vamos ter a próxima aula na segunda-feira, é um curso oferecido às segundas e às terças. Vocês ainda podem se matricular, ainda há tempo, porque a primeira aula foi uma aula mais de integração dos participantes, e a aula, propriamente dita, terá início na próxima segunda-feira, às 7h, em modalidade web class. Todos esses nossos cursos presenciais, que estão sendo oferecidos momentaneamente na forma remota, têm um desconto na matrícula de 60%. Okay? A pós-graduação, que é o curso de 360 horas, da mesma forma, vai ser iniciado no dia 5 de outubro. Quizás poderemos já ter alguma coisa presencial nessa data, em função do último decreto do governador de hoje, que autoriza as aulas presenciais para esse dia, exatamente. Vamos ver se vai ser possível. O curso de formação idem, no dia 5/10, é o curso de 120 horas. E temos 3 cursos que serão totalmente na modalidade web. Não faremos aulas presenciais nesses 3 cursos de 40 horas. Será o curso de Fundamentos de Gestão de Projetos, que trata dos primeiros passos, com a visão de conjunto e as gestões de escopo, prazo e tempo, de custo, também com início no dia 5. O curso temático de gerenciamento ágil, que tem data prevista de lançamento, de início, no dia 17 de setembro, e que é orientado apenas para esta modalidade de temática. E, finalmente, o curso de Soft Skills, que terá início no dia 3 de setembro, e que é um curso voltado para a compreensão e aplicação das ferramentas e métodos das ciências do comportamento, visando preparar os gerentes para lidar com pessoas, equipes, membros da alta administração, colegas e assim por diante. Esta é a nova corrente da gestão de projetos, que está muito focada na preparação do indivíduo para trabalhar nesses contextos complexos que temos hoje. Muito bem. O nosso programa é o Gestão de Projetos. Aqui está o nosso e-mail, nosso telefone e nosso WhatsApp, para que vocês falem com a gente na medida em que se interessem em levar à frente esses nossos programas. Eu agradeço a todos, mais uma vez, pela presença nessa tarde de hoje, e convido a Raquel Chang, que é faz parte da nossa equipe de coordenação pedagógica, e bastante centrada nas questões online, e que teve um papel fundamental no desenvolvimento e transformação de todo o nosso material para o modelo online. Ela, então, vai estar coordenando esse evento e vai também tratar com vocês
da apresentação dos nossos queridos professores e de outros detalhes que serão importantes e oportunos. Então, muito obrigado. Raquel, por favor. Bom, boa noite a todos, ao público que está nos vendo. Sejam muito bem-vindos a esse webinar. Esse webinar ele é parte integrante do nosso curso Fundamentos da Gestão de Projetos, do PMBOK ao Ágil. E nós estamos fazendo o nosso primeiro webinar. Na verdade, ele é um webinar parte do curso, mas estamos abrindo a todos os participantes que queiram aí conhecer um pouco da diferença das metodologias ágeis e tradicionais. Então, gostaria primeiro de falar que estamos aqui respeitando o distanciamento social. A gente está bem longe aqui um do outro, né? Quando chega perto está de máscara, tem álcool gel aqui. E, primeiramente, eu gostaria de apresentar os professores. Na verdade, eu gostaria que os professores mesmo se apresentassem, né? Então, temos aqui o professor Rony Maski. Professor, por favor. Muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Vai ser muito bom esse webinar, uma oportunidade muito boa da gente falar sobre gerenciamento de projetos ágeis e tradicionais também. Eu sou professor há mais de 20 anos, atuando profissionalmente, eu trabalho mais há 35 anos em gerenciamento de projetos, e nesse meio tempo eu tive a oportunidade de conhecer a gestão tradicional e a gestão ágil, e a gente percebe a importância e a utilização dessas abordagens de gestão nas empresas. E esse curso ele vai ser revelador e transformador para vocês, porque ele vai mostrar justamente a importância das duas abordagens e quando que a gente deve utilizar uma abordagem ágil ou a tradicional nos projetos. Vai ser um bate-papo muito bom, vai ser um prazer conhecer vocês e ter vocês conosco aqui. Muito obrigado. E o professor Sérgio Zacarias. Professor. Olá, boa noite a todos. Acredito também, como o professor Rony comentou, que será uma excelente oportunidade para trocarmos algumas ideias no sentido de poder colaborar com as organizações que precisam rapidamente promover uma transformação no seu modelo de negócio, enfim, na sua realidade, principalmente em tempos de crise que estamos vivendo. Assim como o professor Rony também tem uma trajetória de 30 e poucos anos de mercado, atuando fortemente com projetos tanto em indústrias de base, serviços, mercado financeiro, tanto com a abordagem tradicional como a abordagem ágil também, seguindo um tripé que é comum, com consultoria, com docência e agora também com pesquisa, onde eu faço o meu doutorado na FEA USP, justamente discutindo temas correlatos a projetos, como agilidade e essas conexões. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que esse encontro seja bastante proveitoso e que desperte ou esclareça quais são as melhores práticas e o melhor momento de adotar uma ou outra abordagem. Obrigada, professor Zacarias, vulgo Zaca, né? Nosso formato de webinar vai ser da seguinte forma. Então, eu vou colocar algumas perguntas para os professores e eles vão responder. Eu gostaria de convidar vocês que estão aí assistindo ao nosso webinar para que façam as perguntas na área de perguntas e respostas, e a gente vai filtrar algumas perguntas, né? Talvez não dê tempo de responder todas, para responder ao vivo, mas todas as perguntas serão atendidas e serão respondidas posteriormente, aí a gente divulga as respostas, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma primeira pergunta, né, em relação a ágil, né, para o professor Rony. Professor Rony, alguns defensores da gestão tradicional dizem que existe pouco ou nenhum planejamento no ágil. É isso mesmo? Muito bem, vamos esclarecer aqui alguns mitos que as pessoas falam sobre a gestão ágil. É importante que vocês possam fazer uma formação para poder ter um esclarecimento sobre mitos e verdades do gerenciamento ágil de projetos. Pessoal, existe planejamento, com certeza. Se é um projeto, a gente tem que planejar. A questão é que na gestão ágil nós fazemos um planejamento um pouco diferente da gestão tradicional. Mas sim, existe planejamento, existe a autorização do projeto, existe a identificação de stakeholders, que no caso do ágil nós chamamos de personas, tem um outro foco, que é um foco mais apropriado para modelar o produto
em razão das necessidades das pessoas, as personas do projeto também. Nós fazemos um cronograma geral do projeto, que você vê as datas em que vão ser liberadas as grandes entregas do projeto, que são as releases, e você tem um cronograma macro, e você vai um pouco no detalhe dos requisitos, falando até o nível dos requisitos, das histórias de usuário, mas não se aprofunda muito mais do que isso, porque o ágil ele é adaptável a mudanças, e por ser adaptável a mudanças, é considerado que não vale a pena detalhar todos os requisitos do projeto, uma vez que eles podem sofrer mudanças futuras em razão de feedbacks, em razão do aprendizado da equipe do projeto e das necessidades do mercado. Então, o fato é que existe sim planejamento no ágil, podem acreditar. E é um planejamento bacana, divertido, atividades lúdicas. Bem bacana isso aí. Obrigada, professor Rony. Aproveitando o gancho, tem uma pergunta para o professor Zaca. Existem defensores da gestão ágil que dizem que a gestão tradicional é engessada ou burocrática. Como fica essa questão? Bom, também existem mitos e verdades, né, com relação a isso. Eu acho que, para que nós tenhamos clareza, né, desse conceito, enfim, se é ou não é engessado, se é burocrático ou não, nós precisamos primeiro entender o contexto em que o projeto está acontecendo. Se o projeto ele tem características em que há a predição, ou seja, não é adaptativo, ou projetos que são altamente no ambiente regulado, esse contexto que demanda muito controle, que ele precisa realmente seguir um formalismo, e acontecendo em organizações em que não há muita flexibilidade de processos e de controle, então, o que nós chamamos aqui de burocracia, talvez, ou engessado, é uma característica do produto ou serviço que vai ser produzido e do ambiente em que ele está acontecendo. Então, na verdade, não é uma questão de ser burocrático. Ninguém quer ser burocrático, né? Ninguém gosta, né, de controle, mas, devido à natureza do produto, do serviço, do projeto, é necessário ter um mínimo de documentação, até por conta de regulatórios, que muitas vezes acontecem. Posso até complementar também, se me permitir. Muitas vezes, quem burocratiza um trabalho somos nós. Então, nós é que devemos ter um pouco de noção do que deve ser aplicado a cada tipo de projeto. O próprio PMI cita no PMBOK que quem deve escolher as ferramentas e técnicas, os processos de gerenciamento de projetos, quais vão ser utilizados e em que intensidade serão utilizados, é o gerente de projetos e a equipe de gerenciamento. Mas por uma compreensão do mercado, o pessoal acabou criando muitas regras, às vezes de forma métodos burocráticos, mas não precisa ser assim. Para projetos pequenos, se calcular, se definir o escopo do projeto, fazer um cronograma e calcular os custos, talvez já seja o suficiente. Em função, talvez, da criticidade do projeto, pode ser necessário gestão de riscos, gestão de aquisições e outras disciplinas também. Mas a gestão pode ser simples, a gestão tradicional pode ser simples, e a proposta da gestão ágil já nasceu com essa simplicidade também, orientação à simplicidade. E até complementando, num contexto em que temos um projeto sendo conduzido num contexto internacional, são vários países participando ao mesmo tempo, em que demanda bastante comunicação, então tudo isso tem que ser muito bem coordenado, né, muito bem controlado, senão não atinge o objetivo final. Muito bem. Ótimo. Obrigada, professores. Tem uma terceira pergunta. Agora é para o Rony. Professor Rony, há também aqueles que acreditam que a gestão ágil é a solução para todos os problemas ou para todos os projetos. É isso mesmo? Então, pessoal, vamos até considerar o seguinte, né? Quem torce para o Corinthians vai falar que o Corinthians é o melhor time do mundo. Já quem torce para o Palmeiras vai achar que Palmeiras vai vencer todas as partidas, e São Paulinos, e por aí vai. Existem, sim, alguns defensores do ágil que dizem que o ágil é a solução para tudo. Mas não é bem assim, pessoal. Nós temos que avaliar a necessidade de cada empresa, nós temos que avaliar o tipo de projeto, nós temos que avaliar as restrições que as empresas têm para conseguir trabalhar sobre a modalidade ágil também, porque o ágil, embora ele tenha uma proposta simples, para ele dar certo existem algumas regras que têm que ser seguidas. E nem sempre as empresas têm condições de atender todas essas regras. E nem sempre os produtos que vão ser gerados também são disponibilizados de forma parcial.
Então, às vezes, é necessário usar uma abordagem tradicional. Não há mal nenhum nisso, muito pelo contrário. Até porque o que nós temos que ter em mente é o resultado de negócio, não necessariamente a abordagem de gestão de projetos. Se nós vamos usar a gestão tradicional ou ágil, deve ser aquela escolha que for melhor para a empresa, que for melhor para o negócio, que atender a necessidade do cliente. Então, não dá para dizer que o ágil é o melhor, também não diria que o tradicional é o melhor. O que a gente tem que saber é saber qual modalidade escolher para cada situação, né, Zaca? É isso mesmo. Eu diria que também não é nenhuma questão de querer ser ágil, né? Porque às vezes fala, não, o ágil é o melhor, né? E eu vou implementar isso indiscriminadamente na organização. Não, existe uma questão de cultura que tem que ser respeitada na organização, a característica do que vai ser desenvolvido, porque no final do dia o projeto existe para entregar estratégia, para entregar valor. O ágil, a proposta maior do ágil não é velocidade, não é isso do ponto de vista de negócio, é como que eu produzo o valor de forma incremental para o cliente do projeto. Então, há que se observar o contexto em que a gente está inserido. Tá ótimo, obrigada, professores. A próxima pergunta agora é para os dois professores, professor Rony e professor Zacarias. Professores, quais são os tipos de projetos em que a gestão tradicional ou ágil é mais recomendável? Muito bem. Quer começar, Zaca? Pode ser. Bom, falando com um chapéu de tradicional, eu diria assim, qualquer projeto ele pode ser conduzido com uma abordagem tradicional ou essa abordagem preditiva. Mas aonde que ele se encaixa melhor? É justamente no contexto que nós comentamos, que é a natureza do produto ou do serviço. Então, se eu estiver lidando com um produto esperado num projeto que não tem características adaptativas, eu não consigo fazer de forma incremental, aí não se aplica. Eu não consigo trabalhar de outra forma que não seja tradicional para coisas que eu consigo enxergar e o ágil quando eu tenho algum nível de incerteza. Eu costumo brincar até que um projeto da construção de uma ponte. Então, o valor do produto ponte ele será válido quando eu conseguir conectar, né, as pessoas, enfim, os carros, o que for, do ponto A ao ponto B. Então, eu não consigo, usando uma abordagem ágil, entregar valor, de entregar meia ponte, porque não terá muito valor agregado. Então, o tradicional, o waterfall, em cascata, é para produtos que têm uma característica preditiva. Ou seja, eu consigo enxergar completamente o alvo, e aí eu faço um planejamento mais completo, mais abrangente, ou aqueles que são altamente regulados, por exemplo. Muito bem. Bom, já os projetos favoráveis para a gestão ágil são vários tipos de projetos, mas antes de mais nada, a gente tem que reconhecer que o ágil ele nasceu da indústria de software. Então, a gestão ágil ela foi criada para gerenciamento de projetos de software e se aplica muito bem para projetos de software. Mas nem todos os projetos são possíveis fazer, até lembrando vocês, porque às vezes as empresas não conseguem atender às exigências do ágil também. Então, são muitos projetos que podem ser aplicados, mas tem que ser viável para a empresa, para o cliente, para a equipe do projeto. Alguns projetos que podem ser feitos no ágil, por exemplo, é o desenvolvimento de um software qualquer, em especial, desenvolvimento de produtos novos. O ágil ele é excelente, é excepcional para o desenvolvimento de produtos. Vamos supor que nós vamos desenvolver um novo produto, um aplicativo para smartphone, por exemplo. Vou até citar um exemplo, se a gente fosse pegar um aplicativo para solicitar táxi. Eu não vou citar nomes, mas um exemplo que podia ser qualquer um dos aplicativos existentes. Ao trabalhar com ágil, eu tenho um produto que eu posso lançar um mínimo de funcionalidades do projeto inteiro. Eu tenho várias funcionalidades, mas eu posso lançar primeiro um conjunto mínimo de funcionalidades que já me permita solicitar um táxi mesmo antes de acabar o projeto. Então, nesse caso, eu posso obter um retorno financeiro mesmo antes de acabar o projeto. Obtenho benefícios e retornos durante o projeto e antes do final do projeto. Dessa maneira, eu consigo atender ao cliente, eu consigo atender a empresa que está desenvolvendo o software também, de maneira que a gente consegue ter um retorno do investimento mais cedo. Se não for um aplicativo de smartphone,
que possa gerar receita, que quando o produto gera receita é muito melhor, porque quando a gente começa a gerar receita mais cedo é bom para todos. Mas vamos supor que eu tenho um aplicativo, um software, que eu quero trabalhar na modalidade ágil também. Só que eu não vou vender, mas eu posso priorizar as entregas desse software de maneira que eu vou entregar primeiro aquilo que é mais útil, que é mais importante para quem vai usar, para os usuários finais. E dessa maneira, um projeto de 8, 10 meses, talvez no primeiro mês eu já entregue algumas funcionalidades utilizáveis que possam trazer um retorno, alguma vantagem de poder utilizar essas funcionalidades mais cedo. Embora eu não tenha um retorno financeiro, mas eu tenho um retorno operacional. Então, qualquer projeto que eu possa ter entregas parciais e aonde principalmente a gente prioriza essas entregas para poder disponibilizar as entregas de valor para o cliente, todos esses projetos podem ser feitos no ágil. Outros exemplos, o mercado tem adaptado também o ágil para utilizar em outros segmentos que não só software também. Em projetos de desenvolvimento de processos, eu posso ter um projeto que eu vou revisar processos, uma melhoria de processos, onde eu mapeio todos os processos e eu posso entregar, ao invés de entregar todos os processos ao final do projeto, eu posso entregar alguns processos antes, aqueles processos mais importantes para a empresa. Por exemplo, se nós estivéssemos falando de um hospital, por exemplo, o processo de triagem de pacientes é um processo que eu poderia entregar primeiro, que é o primeiro contato que o paciente tem com o hospital. E todo e qualquer tipo de projeto que vocês imaginarem que seja possível disponibilizar entregas antecipadas de forma parcial ao longo do projeto, podem ser aplicados nessa abordagem ágil. São muitos, mas cada caso a gente tem que analisar. E esse é um contexto muito favorável, inclusive para as startups, né? Esse modelo encaixa perfeitamente para as startups que têm que entregar algum valor muito rápido no mercado, né, o MVP, né, um produto mínimo viável, para que já consiga fôlego, né, combustível para as próximas rodadas. Muito bem. Só complementando uma coisa que é importante também, né, gente? Vamos imaginar, então, que a gente tem a tal das releases no projeto ágil. As releases é o momento que a gente disponibiliza um pedaço do produto para o cliente, um conjunto de funcionalidades, um pedaço do produto. Então, ao disponibilizar pedaços do produto para o cliente, partes do produto para o cliente ou para o usuário final, o cliente pode utilizar esses produtos. E quando ele utiliza, ele pode dar feedbacks para nós. Então, ele pode dizer que as funcionalidades precisam de uma melhoria, de uma mudança, de algum ajuste. Ou seja, em meio ao projeto, logo no começo, eu disponibilizo essa entrega, recebo um feedback e eu posso adequar o produto para a necessidade do cliente ou do usuário. E quando eu faço o segundo release, eu posso também ter outros feedbacks. E à medida que eu vou liberando partes do produto para o mercado, esse produto vai incorporando releases, sugestões de melhorias ou mudanças para deixá-lo exatamente do jeito que o cliente precisa. Ou seja, ao ser adaptável a mudanças, para adaptar essas sugestões de melhoria, ao final do meu projeto, o produto está totalmente aderente à necessidade do cliente. Isso significa um diferencial com relação a outras empresas concorrentes. Se o meu produto permite esses ajustes e ele, ao final, está totalmente aderente à necessidade, é uma vantagem estratégica que é bem interessante também. Tá ótimo. Obrigada, professores. Eu vou mesclar algumas perguntas do nosso público, porque estão chegando bastante perguntas aqui. Então, eu vou fazer algumas. A primeira pergunta é da Lu Zacarias. Eu até vou juntar as duas perguntas numa só. Ela pergunta, quais são as vantagens e desafios da metodologia ágil e qual a maior dificuldade de implementação da metodologia ágil em uma organização historicamente movida segundo a metodologia tradicional? Eu acho que é mais direcionada para o professor Rony, mas o professor Zaca pode contribuir. Com certeza. Vamos lá, então. Bom, gente, como a gente comentou um pouquinho antes, o ágil não é a solução para tudo. E a gestão tradicional ela é presente, ela é necessária nas empresas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não devemos polarizar essa questão. O fato de eu implantar o ágil numa empresa não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar com o tradicional. As dificuldades, os desafios que nós temos para implantar numa empresa, às vezes é o preconceito que existe a respeito da abordagem ágil. Quem já trabalha há muito tempo com a gestão tradicional, quem já está confortável com essa prática de gestão e não conhece a gestão ágil, tende a ter uma tendência natural, uma tendência de resistência natural à implantação do ágil.
Então, os desafios que a gente tem são essas resistências, que as pessoas fazem isso mais em proteção para elas se preservarem na empresa com o conhecimento que elas têm, e esse é um desafio real e bastante importante. Uma outra coisa que acontece também quando a gente vai utilizar o ágil numa empresa totalmente tradicional é que as pessoas querem implantar o ágil da noite para o dia. Aliás, qualquer metodologia de gestão, todo mundo quer implantar um método da noite para o dia. Cada empresa tem um contexto, cada empresa tem características próprias que diferenciam elas de outras empresas. Então é bastante razoável que a gente fizesse uma implantação gradual, pegando uma equipe piloto, um projeto certo, para poder implantar o método primeiro, fazer ajustes nesse método, e depois que a gente estivesse com esse método adequado, redondo para a empresa, aí a gente pode aplicar para outras áreas e outros departamentos também. E por último, a empresa tem que saber que ela tem que conviver com os dois métodos. Ela vai poder utilizar e ela vai precisar utilizar os dois métodos de gestão. Então, com relação a isso, a gente tem que ter uma boa habilidade de explicar para as pessoas, tem que ter um pouco de paciência também, para que as pessoas possam estar abertas. Se as pessoas estiverem abertas para a gente poder explicar o que é a gestão ágil, que ela não é uma ameaça para ninguém, ela não ameaça o gerente de projeto, né? As pessoas vão entender e vão gostar muito. E elas vão entender que precisam da gestão tradicional também. Então, é mais ou menos esse contexto. É uma excelente pergunta, porque até permite, talvez, dar uma pista, né, para quem está vivendo esse momento, né, de querer entregar valor mais rápido, adotando a metodologia ágil, onde já reina o tradicional. Bom, eu diria que assim, o principal desafio, primeiro, é ter clareza do que é o resultado do projeto, né, o que é o produto. Se tiver características adaptativas, né, se puder ser incremental, como nós temos na indústria do software, já existe um ambiente já favorável para a adoção ou o começo da implantação desse método. Mas tem um outro aspecto que é muito determinante, né, Rony, que é a questão da organização, ela ter condições de empoderar as equipes, né, porque um preceito da metodologia ágil é que as equipes elas tenham autonomia, elas têm que ter autoridade para poder tomar decisões. Então, fazer os ajustes, tem que haver uma proximidade muito grande do ponto de vista de disponibilidade, de quem pode tomar a decisão. Então, se nós estamos numa organização em que qualquer mudança tem que ser submetida por algum comitê, alguma alçada, alguma instância superior, tem que ter assinatura de 2, 3 diretores, então, esse contexto talvez vá continuar com o tradicional, porque como eu falei, a cultura da organização é assim. Então, para o grande desafio que eu diria para fazer essa transição, ou adotar até um modelo híbrido, né, Rony, de você combinar aí as duas abordagens, é essa predisposição para a organização correr alguns riscos, né? Ela dar espaço para as equipes poder tomar decisões, porque erros vão acontecer. É como na gestão da inovação. Acontece muito isso, né? Se não houver uma tolerância ao erro, uma predisposição de aprendizagem, então talvez a empresa não esteja preparada para migrar ou incorporar o ágil, né? Então não basta querer buscar os benefícios do ágil, mas há um trade-off, né? Há uma troca aqui, um equilíbrio. Eu quero o benefício, mas eu preciso também flexibilizar e correr alguns riscos. Muito bem. E só para complementar também a questão dos benefícios de implantar ou adotar as práticas ágeis, empresas que têm esse espaço para adotar as práticas ágeis é um diferencial muito grande com relação ao mercado. Hoje nós temos uma dinâmica de mercado, uma dinâmica de negócio, que as necessidades mudam, as pessoas mudam de ideia muito rapidamente. Então, se eu tiver, por exemplo, um e-commerce que as pessoas acessam, e se eu estiver fazendo melhorias nesse e-commerce, essas melhorias, se elas forem entregues depois de 8 meses, o mercado já mudou bastante. Então, nesse contexto, o ágil ele vai trazer muitos benefícios para a empresa. E se a empresa tiver outras necessidades similares a essa, que precisam atender a dinâmica de negócio, as entregas antecipadas e a adaptabilidade do ágil é muito recomendado. E já outros projetos não vão ter todos esses benefícios pelas características. Então, a gente tem que entender que tem que manter as duas abordagens na empresa. Mas as pessoas têm que estar abertas para poder escutar um pouco, entender o que é o ágil, para nos permitir
explicar como pode ajudar a empresa, isso ajuda ao cliente e ajuda as equipes de projeto também. Mas a gente tem que estar aberto para isso, né? A gente tem que se reciclar, e aí vale o convite até para o curso também, né? Com certeza. Eu tenho outra pergunta, e eu vou fazer um gancho com uma das perguntas que a gente recebeu. Como que fica a gestão de mudança? Aí eu já vou juntar para os dois professores, tanto na gestão tradicional e na gestão ágil, como é que é tratada a gestão de mudança? E aí, pegando um gancho com a pergunta do Antônio Torini, o que poderia dizer a respeito de documentação nos projetos ágeis? Bom, deixa eu começar falando, né, de gestão de mudanças num olhar um pouco mais tradicional, né? O Rony já complementa na abordagem ágil, mas, assim, como o nome fala, gestão de mudanças, né? A mudança, ela é saudável do ponto de vista que a empresa ela é um organismo vivo, o mercado é dinâmico, então eu preciso responder aos desafios colocados, né, pelo mercado, pelas necessidades, né, do cliente, do projeto, de forma adequada. Como na abordagem tradicional eu estou lidando com resultados mais preditivos, eu consigo estabelecer alguns rituais, como comitês, para que sejam discutidas as importâncias, digamos assim, e a priorização do que vem primeiro. Então, a gestão de mudanças preconiza exatamente eu fazer o melhor uso, né, Rony, dos recursos que serão alocados no projeto. O que vai mudar? Né? Se eu faço uma mudança numa determinada entrega, será que isso vai impactar alguma outra? Será que essa mexida no meu projeto vai impactar algum outro projeto dentro do meu portfólio? Então, a gestão de mudanças ela tem essa responsabilidade, né, de ter esse olhar mais holístico, né, para que a organização inteira não seja pega de surpresa com uma mudança que pode ter algum desdobramento negativo. Então, a gestão tradicional, dado que há um resultado mais visível, né, mais recorrente, mais previsível, pode estabelecer esses rituais através desses comitês. Já na abordagem ágil, como há já um certo grau de incerteza, né, Rony? Vou passar a palavra para você, né? Existe exatamente essa discussão. Puxa, mas tem esse equilíbrio, né? Eu entrego, eu documento, né? Como é que fica isso, Rony? Então, vamos lá. Isso é mais um mito sobre a gestão ágil. Será que a gestão ágil documenta ou não? As mudanças posso mudar a qualquer hora, posso fazer o que eu quiser. De novo, gente, não é bem assim, né? O ágil ele tem um jeito específico de tratar mudanças. E o ágil até assusta um pouco as pessoas, porque essa questão de ser adaptável às mudanças, alguns falam que o projeto nunca vai acabar, que o projeto pode dobrar de preço, entre outras questões também. E o ágil também ele é disruptivo. Ele trabalha de uma forma diferente. Então, só para introduzir essa questão da mudança, uma coisa que facilita muito a mudança num projeto ágil é que o cliente está dentro da equipe. O cliente ele faz parte da equipe, que a gente fala do famoso Product Owner. O Product Owner é o responsável de negócio. Ele pode ser um dono do produto, que concebeu o produto. No ágil, a estrutura da equipe faz parte do Product Owner e mais a equipe do projeto. O Scrum Master, ou líder ágil, é aquela pessoa que facilita os eventos, que ajuda a equipe, o Product Owner, a cumprir com as regras de um projeto ágil ou com as regras do Scrum, se for esse o caso. Bom, enfim, se o dono do produto, se o responsável pelo negócio faz parte da equipe do projeto, a decisão, em tese, está com ele de fazer as mudanças. É óbvio que o Product Owner, ou o dono do produto, ele não pode fazer qualquer mudança. Ele tem que reportar para a empresa também, ele tem que dar satisfação para a empresa sobre o investimento que ele está fazendo, o dinheiro que ele está gastando no projeto. Mas ele, como principal interessado no produto, conhecedor das demandas e das necessidades do mercado, ao se deparar com uma solicitação de mudança, ele próprio avalia essa necessidade e ele toma a decisão. Agora, essa decisão não é tomada de qualquer maneira. Ele vai ponderar, por ser uma pessoa de negócio, se o custo dessa mudança ele compensa o benefício que vai ter. Então, é um pensamento simples. Vou dar um exemplo básico, só para a gente ter uma ideia. Eu tenho uma mudança que foi sugerida por um cliente, pelo mercado, um feedback, não importa o que seja, e vai alterar o produto. Ele vai avaliar o custo dessa alteração, em termos de prazo e custo, e vai avaliar o quanto que ele vai obter de retorno com essa mudança.
Se esse saldo for positivo, se o retorno for muito maior que o custo para implementar, ele toma a decisão rapidamente. Não existe necessariamente um comitê de mudança. Ele vai ter os limites dele, talvez, para poder decidir sobre quanto que ele pode gastar numa mudança, mas ele, como principal responsável do negócio, ele tem essa capacidade de analisar e tomar a decisão. Fazendo parte da equipe, é uma questão um pouco automática até. Com relação à documentação, a documentação ela pode ser gerada. Desde que a empresa queira que se gere a documentação é gerada. O ágil ele não tem nenhum problema em gerar documentações, desde que seja solicitado. Se a empresa disser, olha, cada mudança, você tem que registrar a mudança em impacto, em prazo, em custo, quem pediu a mudança e por aí vai, a gente vai fazer isso, vai registrar, não tem problema nenhum. Se tiver qualquer outra documentação exigida pela empresa também, o ágil documenta. O ágil ele é orientado à simplicidade. Essa orientação à simplicidade quer dizer que a gente não vai fazer trabalhos que não tenham valor. Se tiver algo que não gera algum valor para o projeto, o ágil sugere não fazer. Agora, se o documento é necessário, é natural, ele é feito como qualquer outro projeto também. Até complementando, dependendo do contexto que nós estamos, haverá uma necessidade maior ou menor de documentação. Então, um ambiente que é muito regulado, até por questões de auditoria, de compliance e tudo mais, se eu tenho aquisições envolvidas, esse ambiente vai requerer um tipo de documentação que, logo no nascedor do projeto, já vai ser identificado. Mas outros contextos mais simples, como eu falei de startups, por exemplo, cuja a premência do lançamento do produto, do serviço, o time to market é muito forte, então vai fazer uma escolha mesmo do ponto de vista de negócio para entender que tipo de documentação, né, qual o nível de documentação é necessário para a continuidade. Continua na nossa mão, né, a decisão, fazemos ou não, é a gente que decide. Perfeito. Sempre à luz de entregar valor, né, para o cliente do projeto. Obrigada, professores. Eu tenho outra pergunta, na verdade são duas perguntas que são correlatas, então vou tomar a liberdade de fazê-las juntas. A Marli pergunta, considerando que hoje em dia se fala muito da metodologia ágil, ela funciona mesmo? Aí eu vou pegar um gancho aqui com a pergunta da Paula Pérez. Se é possível implementar o ágil em áreas que não sejam TI, que é a área que mais se usa ágil. Então, são duas questões aí correlatas. Professores, por favor, talvez o Rony, né? Vamos lá, eu começo, o Zaca complementa, né? Somos uma dupla, né, Zaca? Muito bem. Funciona, com certeza, não tem a menor dúvida que funciona. Inclusive, pessoal, eu trabalho com gestão tradicional há muito tempo. Há mais de 30 anos eu trabalho com gestão tradicional. E ao me atualizar, me especializar com a gestão ágil, eu reconheci verdadeiramente o valor da gestão ágil. Ela traz de verdade muitos benefícios, mas para a gente poder ter esses benefícios, a gente tem que entender como é que trabalha com ágil. Nós temos percebido no mercado que as pessoas, as empresas, organizações, têm adotado o ágil de uma maneira não não puramente o ágil. O pessoal até brinca que as empresas têm adotado o cascágil, que é uma mistura do cascata, do waterfall com ágil. É muito comum, eu já presenciei isso, de empresas, gestores, que pedem para trabalhar com ágil, eles pedem um Kanban, às vezes a visão do ágil é o Kanban, eles pedem um cronograma do projeto inteiro. Então, nesse modelo, às vezes a gente não vai ter o resultado esperado que o ágil pode entregar. Então, o ágil, eu posso garantir, ele entrega sim resultado, é muito bom, é bom para a equipe, para nós profissionais, é bom trabalhar com ágil. É bom para a empresa também, que traz retorno e deixa o cliente satisfeito. Então, o ágil, ele é muito bom, realmente é muito bom. E com relação à segunda pergunta, qual que era, Raquel? Eram outros contextos que não software, não é isso? Isso, fora da área de tecnologia da informação. Nós temos, por exemplo, a área de marketing, pode usar o ágil. Se você tem uma campanha muito grande, você pode fazer liberações dessa campanha em acordo com planejamento estratégico antecipadas. Você tem a área de processos, por exemplo, definição de processos, melhoria de processos. É possível trabalhar com ágil também. No campo de engenharia, existem já experiências específicas em projetos de engenharia. Mas vamos entender bem. Um projeto de engenharia, ele tem dois principais momentos. Para simplificar, ele tem outros momentos, mas eu vou falar de dois principais momentos.
Tem um momento onde se faz o projeto conceitual, o projeto básico, se faz o desenho, o layout do empreendimento, faz o projeto hidráulico, o projeto luminotécnico, projeto elétrico, projeto de segurança, bombeiros, etc., até chegar no projeto executivo. Esse projeto executivo ele tem que ser aprovado na prefeitura para depois começar a obra. O que algumas empresas têm feito já, eu tenho observado isso, acompanhado, que eles estão adotando o ágil durante o tempo de desenho do projeto. Então, durante o tempo de desenho do projeto, nós montamos uma equipe que vai ter o projetista hidráulico, elétrico, que vai ter a pessoa de paisagismo, vai ter a pessoa luminotécnico, vai ter outras pessoas também, e eles trabalham de forma colaborativa na concepção do projeto. Então, perceba que o trabalho colaborativo, contar com a experiência e com a opinião desses técnicos é muito importante. O resultado disso é um projeto final melhor elaborado, melhor pensado, um resultado talvez melhor também. Eu tive um caso de um projeto numa indústria pesada que eles fizeram um sistema de transporte dessa maneira e o relato das pessoas, dos engenheiros envolvidos, eles falaram que o projeto, ao final, ficou muito melhor do que se tivesse feito de outra maneira. Então, nesse momento, é possível aplicar o ágil no setor de engenharia, que é curioso, que é um setor que tradicionalmente trabalha com tradicional. Durante a obra, pessoal, não dá para eu entregar 2 andares e deixar o pessoal morar. Não dá para entregar metade da estrada. Não dá para entregar meia praça de pedágio. Então, aí é gestão tradicional. E o que a gente está evoluindo agora, como o Zaca antecipou também, é que nós temos as práticas ágeis, temos as práticas tradicionais, e o tradicional ele está caminhando para uma gestão híbrida, que é algo que vai ser falado daqui a 1, 2 anos, talvez, que a gente já está com isso em caminho também. Inclusive, a próxima edição do PMBOK, né, a publicação clássica, né, tradicional, né, do PMI, já dá sinais de ter incorporar muita coisa do ágil, muita coisa do híbrido. Pegando o gancho na resposta do Rony, né, Rony, se dá certo ou não dá certo, se é bom ou não é bom, claro que é bom, desde que usado da maneira adequada, respeitando o contexto, como eu comentei, de empoderamento das equipes, da característica do produto ou do serviço. Fora da indústria do software, eu poderia colocar, talvez, Rony, você falou aí do marketing, mas imagine um esforço de uma área de vendas. Tá? Então, uma área de vendas, digamos que tem um desafio de abordar um determinado público, né, uma carteira de clientes para fazer uma oferta de qualquer serviço ou produto. Eu posso adotar o ágil. De que maneira? Eu posso estabelecer uma primeira estratégia, que seria talvez o primeiro release, de eu dividir a carteira pela metade, talvez. Então, uma metade eu vou abordar de um jeito, né, eu vou fazer uma abordagem por telefone, talvez, a outra eu vou fazer uma abordagem talvez por WhatsApp, por e-mail, enfim, um outro canal. E, ao final dessa primeira release, eu posso verificar os resultados, né, e chegar à conclusão, opa, porque no ágil eu tenho a reflexão, né, eu tenho a retrospectiva, eu coloco o time para discutir o que deu certo, o que deu errado, e aí eu faço uma adaptação. Então, eu posso adaptar a estratégia, falar, bom, o que deu mais certo? Opa, a abordagem aqui interpessoal, né, ou pelo telefone, ela se mostrou mais interessante para determinado público. Então, tem determinado público que prefere ser abordado de um jeito, tem um público que prefere ser de outro. Então, esses ajustes, né, essa adaptação, ela funciona perfeitamente nessa lógica do ágil, né, que ela é cíclica, ela tem as iterações. Né? Uhum. Tá ótimo. Professores, está chovendo pergunta aqui. Que bom. Então, eu vou dar uma resumida aqui, né, sobre uma pergunta, na verdade, são 2 perguntas que falam sobre implementação de ágil, que acho que são correlatas, né? Então, eu vou fazer juntas. A primeira é da Letícia Mazon. Ela pergunta, qual seria o primeiro passo para uma empresa implementar o ágil? Aí, fazendo um gancho com a pergunta da Elise. Sou farmacêutica e trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento de uma farma. É uma empresa de médio porte e estou querendo implementar uma metodologia de projeto. O ágil seria interessante para esse começo?
Bom, vamos lá então. Primeiro falar da implantação do ágil, depois a gente fala no setor farmacêutico, em projetos, programas para desenvolver na indústria farmacêutica. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer no ágil é aculturar as pessoas. Então, por desconhecimento, as pessoas podem gerar preconceitos e entender que o ágil trabalha de uma maneira ou de outra. Então, nós temos que fazer um processo de aculturamento que é similar a um processo de change management, de gestão da mudança, onde a gente vai mudar a forma de pensar de uma organização, a maneira de trabalho também. Uma das questões mais críticas para implantar o ágil é que a gente tem que explicar para os executivos, porque o executivo é uma pessoa muito pragmática, uma pessoa que quer ver resultado. Então, a hora que o executivo ele escuta ágil, ele acha que aquele projeto do tradicional de 6 meses ele vai ser entregue em 1 mês, né? Mas não é bem isso, na verdade. O ágil, ele não é mais rápido que o tradicional. Os dois trabalhos, se a gente tivesse o mesmo profissional nas duas abordagens, o trabalho seria feito na mesma velocidade. A diferença é que o ágil tem as releases que entrega partes do produto antecipadamente. Mas o executivo, se o executivo não entender essa prática do ágil, ele vai ser o primeiro a falar para acabar com essa questão do ágil na empresa. Ele tem que entender como utilizar o ágil, como tirar o melhor proveito do ágil, porque o executivo ele carrega nas costas a responsabilidade de entregar resultados. E ele, conhecendo melhor as práticas ágeis, ele vai entender como o ágil vai ser o aliado para ajudá-lo no atendimento das metas estratégicas da empresa, dos objetivos estratégicos. Então, na implantação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aculturamento das pessoas, em especial os executivos. E depois a gente vai trabalhar com as demais pessoas, obviamente um treinamento. E o ideal, gente, muito importante seria que nós devemos escolher um projeto piloto. Esse projeto piloto não deve ser um projeto mais crítico da empresa, o projeto mais importante da empresa. Percebam que a gente está implantando um método novo de trabalho. Nós não podemos colocar a empresa em risco numa coisa incipiente, algo que nós vamos implantar e fazer ajustes ainda. E também não pode ser um projeto tão simples a ponto de não ter relevância quando nós utilizarmos sobre a abordagem ágil. Então, escolhemos um projeto mediano, não seja nem tão crítico, nem tão simples, que não seja tão caro também, e também escolhemos uma equipe. Entendam que tem pessoas que estão muito animadas com o ágil, tem gente querendo conhecer o ágil, mas nós temos também pessoas que a gente chama às vezes de sabotadores, que é o pessoal que duvida, o ágil não vai dar certo, você vai ver, o ágil é assim. A gente não pode ter essas pessoas na equipe na implantação. Essas pessoas, então, a escolha da equipe tem que ser feita uma escolha a dedo de pessoas que estejam favoráveis para a implantação do ágil. Nós vamos implantar, nós vamos ter ajustes característicos para cada empresa e depois sai um método adequado para essa empresa. Quando esse método der certo, nós podemos utilizar a técnica que a gente chama de split and seed. Então, a gente vai repartir e plantar, ou seja, reparte a equipe ágil que deu certo e pega cada membro e coloca em outras equipes do projeto, da empresa. E aí nós vamos replicar esse método com pessoas que já tiveram uma experiência que deu certo em cada equipe. Nós replicamos para os demais projetos e para as demais equipes. Esse é um método responsável, é um método que eu chamaria ele de racional e recomendável, né, para a gente fazer as coisas com responsabilidade. E complementando, acho que o primeiro passo é exatamente na conscientização da alta liderança, né, de que haverá mudanças de cultura, que potencialmente teremos talvez alguns impactos. Até uma coisa curiosa, que a gente já falou um pouco, é que quando a gente fala de ágil, a gente pensa em velocidade, né? Entregarei um projeto de 6 meses em 1 mês. Eu já participei de projetos mesmo resultado, mesmo produto, usando a abordagem tradicional e o ágil. E o ágil demorou mais. Só que, no final, na percepção do cliente, o ágil entregou mais valor. Então, a questão ágil não tem a ver com velocidade, mas tem a ver com entrega de valor. Se eu conseguir entregar valor de uma forma continuada, que é a proposta, melhor ainda. Então, essa reflexão que o ágil traz das revisões, o time coeso, empoderado, isso potencializa mais entrega de valor, mesmo que durante as revisões se estenda um pouco mais. Então, faz sentido estender um pouco mais, de repente custar um pouco mais caro, porque eu vou entregar mais valor. Só que se a alta liderança
não tiver essa sensibilidade, né, Rony? Pô, mas espera aí, está custando mais caro, né? Está demorando mais? Aí é mesmo o conceito da inovação, né? Se não houver essa predisposição ao risco, enfim, a experimentar, vai ser o maior desafio mesmo, né? É verdade. E com relação à aplicabilidade na indústria farmacêutica ou na indústria cosmética também, de cosméticos, é aplicável sim, com certeza, mas uma coisa que nós temos que reconhecer, antes de falar da aplicabilidade do ágil na indústria farmacêutica, é reconhecer que o desenvolvimento de um novo medicamento ou o desenvolvimento de um novo cosmético, seja um shampoo, um perfume, um creme, ou seja o que for, isso não é um projeto, isso é um programa, porque é um processo de trabalho que envolve várias iniciativas, vários esforços. Então, nós temos desde a formulação do produto em si, formulação do medicamento, que envolve pesquisas, ensaios, para poder ter uma fórmula viável. Depois, nós podemos ter esforços para desenvolver a embalagem, também pode ser um segundo projeto. Nós temos projetos para adaptar a linha de produção também, para um novo medicamento, uma nova embalagem, que vai ter uma nova tampa, alguma coisa assim. Tem o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, tem as questões regulatórias, que pode ser um esforço separado também. Tem a questão de logística, armazenamento, distribuição. Tem a questão de marketing, ou seja, para um produto, seja um medicamento ou seja um cosmético, são vários projetos que são executados. Para cada projeto individualmente, pode sim ser aplicado ágil, não tem problema não. Desde que a gente possa identificar quais são essas entregas intermediárias, é possível de ser implementado. Mas em conjunto com o ágil ou tradicional, essa característica de projeto sugere a utilização do FEL também, onde nós vamos ter gates, portões de autorização para poder ir para frente ou não. Então, nós não podemos começar várias iniciativas desses projetos sem saber se a formulação está direito. Ou seja, se a formulação não trouxer o resultado esperado do medicamento ou do cosmético, a gente não deve desenvolver a embalagem disso antes de ter o sinal verde que essa formulação deu certo. Então, deveria ter uma combinação de metodologias, talvez de ágil, de tradicional, e a metodologia FEL também, que prevê esses portões. Não, é isso mesmo. Inclusive, é esse combinado que vai entregar mais valor. É muito usual, né, nesses projetos, dentro desse programa, combinar metodologias, né, como o FEL, ou usando técnicas de design thinking, por exemplo. Então, na parte da embalagem, por exemplo, cabe perfeitamente o ágil, né, para você potencializar a discussão, a ideação, a prototipação. Então, funciona muito bem. Mas eu não consigo, na ótica de querer acelerar, né, no ágil, ter uma aprovação da Anvisa, né, de um medicamento do dia para a noite, né. Então, é um exemplo de uma indústria muito regulada, né, em que tem determinados aspectos que tem que ser tradicional, não tem jeito, tem que seguir esse caminho. Mas tem outros momentos, como a pesquisa de comportamento do consumidor, né, da necessidade de mercado, toda essa parte inicial de estratégia, eu posso usar metodologia ágil para entender o que pode entregar mais valor lá na frente, usando as diferentes metodologias, né. Eu costumo brincar que, se eu tenho prego, eu vou usar martelo, né, Rony? Se eu tenho parafuso, eu vou já usar chave de fenda. Então, usar o melhor de cada um dos mundos. Então, percebam a importância de nós conhecermos gestão ágil, gestão tradicional e outras abordagens também. Nós temos que ser responsáveis. Não é porque o mercado está falando que o ágil, que é bom, que é isso, que é aquilo, que a gente acha que o ágil vai resolver tudo. Tendo esse conhecimento, tendo essa noção, a gente consegue entregar uma solução melhor e consegue melhorar o desenvolvimento desse produto, sim. Pode apostar. Obrigada, professores. Eu vou fazer da seguinte forma. Agora eu vou jogar uma pergunta e só um responde, porque a gente está com muitas perguntas. Então, vai ser jogral. Então, eu pergunto, um responde, outro pergunta, outro responde. Eu vou juntar umas 3 perguntas que falam sobre implementação de metodologia, focado mais no ágil, mas com a comparação do tradicional. Então, a gente tem a pergunta aqui do Felipe Campos, que ele pergunta: como as metodologias ágil e tradicional podem ser aplicadas simultaneamente numa mesma empresa? E aí, juntando um gancho aqui com a pergunta do Rodrigo Dutra, quais são os prós e contras de cada metodologia? Estou com dó, né? Acho que eu vou deixar os dois falar.
E ainda pegando um terceiro gancho, qual a dificuldade de implementação disso tudo? Bom, acho que a gente já cobriu um pouco desses conceitos, né? Um exemplo, como foi falado agora, da indústria farmacêutica, né? O setor automotivo também tem muito essa característica de você fazer a combinação das duas abordagens. Eu vou usar a ferramenta ou a abordagem mais adequada de acordo com o resultado esperado. Então, acho que essa parte de convivência, né, exemplos de indústrias, né, indústria farmacêutica, automobilística, enfim, é um bom exemplo. Né? Uhum. E com relação a benefícios do ágil ou do tradicional, eu tenho uma visão que é o seguinte: qualquer produto que permita ter entregas antecipadas, liberar entregas antecipadas, compensa muito fazer no ágil. Porque nós estamos falando de produto, a intenção é obter um retorno sobre isso. Então, se eu conseguir obter esse retorno mais cedo, é melhor. Então, qualquer projeto, não precisa ser um produto de mercado, mas produtos normalmente, que você possa ter essas entregas antecipadas, parciais, vale a pena utilizar o ágil, sim. Já outros projetos, como o Zaca comentou agora há pouco, se eu tenho um processo para aprovação da questão regulatória numa Anvisa, por exemplo, eu não tenho entregas parciais que me permitam dar entrada nesse processo de uma forma antecipada ou de forma quebrada. Então, talvez eu vou usar uma prática tradicional. Podemos usar práticas combinadas? Sim, não teria problema, mas as pessoas têm que entender como cada prática pode contribuir. Aliás, tem uma curiosidade, Zaca, que eu percebo também, né, que as pessoas estão adotando ágil e trabalham com tradicional. E quando você conversa com essas pessoas, elas não tiram o melhor proveito das práticas tradicionais que elas poderiam tirar, né? E também do ágil também, às vezes as pessoas não conhecem as práticas ágeis e tentam trabalhar nessa modalidade. A recomendação é que sim, conheçam essas práticas, estudem essas práticas, façam cursos, né? Sem querer ser suspeito, mas façam cursos para a gente poder discutir, para a gente poder demonstrar como que a gente aplica uma técnica em um projeto e como que a gente pode extrair o melhor dessa técnica na outra abordagem, seja a técnica ágil ou seja a técnica tradicional também. E com relação, acho que a pergunta das vantagens e desvantagens, eu diria assim, não existe vantagem nem desvantagem, existe a aplicação. Onde é melhor aplicado um ou o outro, né? E existe a convivência. Né? E uma coisa curiosa, Rony, também, uma profissional de recursos humanos uma vez me procurou e falou: nossa, professor, me ajuda aqui que eu estou desesperada porque entrou uma moda de ágil lá na empresa e agora estão querendo que eu coloque Scrum dentro do processo de recrutamento e seleção. Assim, o que eu faço? Então, acabou tentando colocar um conceito, né, do desenvolvimento dentro de um processo rotineiro. Né? Falei, pô, olha, você tem que entender o contexto maior, mas assim, o jeito de eu gerir uma operação, um processo, né, são outras metodologias, são outras coisas. Projeto é outra coisa, tem começo, meio e fim. Né? É isso aí. É isso aí. Até pegando esse gancho, Zaca, isso responde uma pergunta que a gente recebeu aqui do Efroim, que ele perguntou: quais vantagens do ágil em relação aos quick wins do tradicional? Né? Mas eu acho que são aplicações diferentes, né? Como você falou. Então, tem situações que cabe mais o ágil, tem situações que cabe mais o tradicional. Não, o que eu diria, talvez, na abordagem ágil, Raquel, existem lá os milestones, né, os marcos que nós estabelecemos dentro do projeto. O gerente do projeto, junto com o pessoal de negócio, vai, dentro de um faseamento do projeto, identificar o que eu entrego primeiro. Né? Então, é mais ou menos a priorização do backlog, né, da lista de requisitos que eu tenho no ágil. As coisas meio que se equivalem. Né? O gerente do projeto, né, com a sensibilidade de negócio, é que vai entender o que vai ser feito primeiro. Né? Não tem muita... O ágil ele trouxe até um benefício também, que ele tem essa questão da priorização. É uma coisa simples que pode ser usada na gestão tradicional também, mas essa priorização ela privilegia muito a questão da estratégia da empresa em atacar um determinado problema, seja lançar um produto no mercado para ganhar dinheiro ou para resolver um problema internamente na empresa. Então, os quick wins a gente vai priorizar aquelas entregas rápidas no início. O ágil tem isso por natureza, ele prioriza aquilo que é mais importante. E essa priorização que é feita pelo Product Owner, ele vai priorizar pelos quick wins. A natureza do ágil é essa, mas o tradicional também pode adotar isso, não teria problema. Tem uma perguntinha aqui, polêmica. O Regis. O futuro do Project Manager é se tornar um Scrum Master? Não seria um papel técnico?
Caso positivo, qual papel assumirá o Project Manager do futuro? Muito bem. Essa é uma outra polêmica que nós temos. Começo sim. Pessoal, gestores de projetos, Project Managers, PMs, GPs que estão aqui com a gente nesse webinar, entendam que o Scrum Master, ele não faz o papel de gerente do projeto. Ele tem um papel puro de liderança. Existe uma transformação do papel do gerente de projeto para um papel de Scrum Master. Não é que nós temos que ser gerente de projetos ou nós temos que nos tornar o Scrum Master. Nós temos que saber trabalhar nos dois mundos. A gente tem que saber conduzir um projeto tradicional e um projeto ágil. A questão é que no projeto ágil, ele está descentralizando a gestão. Enquanto a gestão do projeto tradicional é mais centralizada no gerente do projeto, planejamento, decisões, orientação, entre outras coisas, o ágil ele tem o Scrum Master que ele descentraliza e transfere o planejamento para a equipe e para o Product Owner, ele transfere as decisões para a equipe e para o Product Owner, então ele atua muito mais como um líder do que como um gerente de projetos. Acreditem, as duas funções são necessárias. No ágil, o Scrum Master ele tem que desenvolver essa capacidade de maneira plena, porque enquanto ele descentralizar, ele faz com que as pessoas se tornem mais responsáveis. Ele faz com que a equipe se torne mais organizada. Por ele não ter que decidir, é uma pessoa que não deve decidir, interferir nas decisões, por ele não ter que planejar, ou a equipe faz esse papel, ou o projeto não vai acontecer. Isso força as pessoas a trabalharem. E ao forçar as pessoas a trabalharem, as pessoas vão desenvolver um senso de responsabilidade, um senso de compromisso, engajamento, iniciativa, vão ter mais atitudes, porque tudo depende delas. Antes eu poderia falar, não, a culpa é do gerente de projeto. No ágil não dá para falar isso. Se algo deu errado, a culpa é nossa, da equipe. Então, não entendam que isso é uma coisa ruim. Na verdade, é uma coisa muito boa, é algo que nós temos que desenvolver, uma habilidade que nem sempre nós temos essa habilidade inata, e nós temos que desenvolver ela direito, que é a habilidade de liderança. Ela é muito necessária no tradicional, e no ágil ela é essencial, é uma questão de sobrevivência. Isso não é ruim. É só um progresso para nós com mais uma habilidade bem desenvolvida. Não, eu diria que assim, vamos abstrair o título, né? Se é o Scrum Master, se é o gerente de projetos. Imagine você que tem a responsabilidade de fazer acontecer. Tem que entregar um produto, tem que entregar um determinado serviço. Saiba que para o desenvolvimento da sua carreira, 3 competências já são, né, e cada vez mais serão determinantes para a sua continuidade no mercado e o seu desenvolvimento, que é o que a gente chama dos business skills, né? Você precisa entender o contexto de negócio que você está inserido, então não é uma questão de apenas conduzir tecnicamente, né, o projeto, liderar a equipe é fundamental, mas eu preciso ter um olhar de negócio, né, o business skills. Você precisa ter os hard skills também, né? Também precisa conhecer a tecnologia que está envolvida, o aspecto mais hard mesmo. Então, eu preciso saber fazer um bom cronograma. Se eu estou na engenharia, eu preciso conhecer os artefatos, né, da engenharia. Se eu estou num projeto de software, eu preciso saber o que é um Scrum, né, por exemplo. Então, toda essa parte técnica faz parte também aí do arcabouço, né, dos conhecimentos do profissional valorizado no mercado. E, por fim, né, o que fecha esse tripé de competências são os soft skills, que é exatamente até um dos cursos que nós temos na casa, que estimula, que desenvolve o aspecto de liderança, de negociação, de comunicação interpessoal, a capacidade, né, Rony, de você lidar com a equipe, de você lidar com as partes interessadas, né, com o patrocinador. Então, o profissional, não vou falar de profissional de futuro, não, é o profissional hoje que o mercado valoriza, é aquele que está atualizado, que conhece do negócio de novo, ele conhece das ferramentas, das técnicas e tem essa habilidade, essa capacidade interpessoal. Ótimo, obrigada, professores. Pegando esse gancho, eu vou pegar só mais 3 ou 4 perguntas e aí a gente encerra por causa do tempo. Aí eu só queria colocar, para quem ainda, eu tenho dúvida e eu gostaria de ser tratada, pode colocar, porque depois a gente responde e manda para vocês
por meio list, tá bom? Eu tenho uma outra pergunta do Felipe, que fala sobre liderança. Pegando esse gancho de Project Manager, Scrum Master, né? Qual o papel das lideranças de áreas de negócio, uma vez que as decisões passam para o time de trabalho autônomo e autogerenciável? Muito bem. Essa questão da liderança de negócio ela é fundamental num projeto ágil. Entendam que não é a equipe técnica que toma as decisões isoladamente. Quem toma as decisões num projeto ágil é o conjunto, o Product Owner mais a equipe de desenvolvimento, ou Dev Team, Development Team. A liderança de negócios ela tem que entender que nessa nova realidade, para que o produto dela ou o negócio dela gere resultados rapidamente, a proximidade da área de negócios ou de um representante, que é o Product Owner, eles têm que estar presentes junto com a equipe do ágil também. Então, essas lideranças elas vão trabalhar em conjunto com outras pessoas. As equipes de projetos elas têm conhecimentos muito valiosos também, que elas vão colaborar com a experiência e expertise delas no negócio, colaborar para desenvolver um produto melhor, mas isso é colaborativo. É feito de uma maneira em que todos possam opinar nas características do produto. A equipe técnica pode colaborar nas características do produto, mas principalmente nós ouvimos a voz do cliente. O cliente é que determina qual é o melhor produto, com as contribuições da equipe e com as contribuições do dono do produto. Então, as lideranças de negócio, eles talvez tenham que compreender dessa necessidade do trabalho próximo junto à equipe do projeto, que é um paradigma que nós estamos quebrando. Na gestão tradicional, não havia esse papel da pessoa de negócio dentro da equipe, e no ágil existe esse convite. Essa proximidade é muito sadia, essa proximidade é muito boa, agiliza decisões, cria comprometimento também, e o resultado disso é um negócio melhor e resultados melhores também. Liderança é um aspecto amplo, né? Um tema que a gente podia ficar falando aqui durante dias e dias, né? Tem aspectos da liderança situacional, essa liderança aí de contexto, aí remete para as perguntas iniciais ligadas a desafios, né? Porque como a ideia é que o time ele tenha esse papel protagonista, né, de decidir, né, como a coisa vai acontecer, o contexto organizacional é muito importante, porque é uma estrutura organizacional muito rígida, né, muito hierarquizada, uma cadeia de comando muito dura, talvez não seja muito palatável, né, dar essa atribuição, né, de tomada de decisão para um time. Eu diria que esse é o principal desafio na implementação ágil. Uhum. Tá joia, obrigada. Vou pegar um gancho, já que você falou de time, Zaca. Tem a pergunta da Taiguara, desculpa. Taiguara Nascimento. Os métodos ágeis funcionam em equipes fisicamente distribuídas? Opa, posso pegar essa, Rony? Por favor. Então tá, não, legal. Existe aí uma discussão muito grande atual, nesse momento de distanciamento social, de pandemia, falou, puxa, mas um dos direcionadores, né, dentro dos valores ágeis é exatamente a proximidade do time, né? O time está junto, está próximo. Eu diria que até as tecnologias estão viabilizando muito isso. Eu trocaria hoje proximidade, sabe, Rony, talvez por disponibilidade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar cada vez mais presente nesse ambiente de trabalho remoto, onde eu posso ter times trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, de uma forma muito próxima, né? E esse próximo é utilizando o meio digital e criando uma dinâmica de disponibilidade. É claro que aí eu tenho que respeitar questões trabalhistas, no caso de projetos internacionais, existe o fuso horário, tem as questões, enfim, de cultura e tudo mais, mas é possível ter times trabalhando nesse formato, né, no formato mais distribuído, não fisicamente. A gente está vivendo isso, né, o home office está mostrando isso, as empresas tiveram um avanço digital, 10 anos de avanço digital em 4 meses, né, isso que a gente tem percebido. Então, sim, é possível, mas é uma transformação, é um tal do mindset, né, uma questão de cultura e de processos. Aí o conhecimento, né, Rony, o que o nosso curso propõe,
é exatamente que você conheça as possibilidades, conheça as ferramentas, conheça os contextos mais favoráveis para que você consiga atravessar esse momento da forma mais adequada para as organizações e para as pessoas. Uhum. Tá ótimo. Só vou fazer uma correção. É ele, Taiguara, tá? Desculpa, Taiguara. Perdão. Fazer agora uma outra pergunta, falando de equipes. Uma pergunta do Raul. Vejo equipes que lidam com a metodologia tradicional trabalharem melhor com alguns times cross, principalmente arquitetos corporativos. O que times ágeis devem fazer para lidar com sucesso com atores cross como esses? Muito bem, vamos lá. O ágil é bom, mas ele cobra um preço. Tá? Então, se eu entendi bem a pergunta, né, se eu estou utilizando membros de equipe cross-empresa, essa já é uma restrição do ágil. O ágil, ele sugere que nós tenhamos uma equipe completa trabalhando todo dia exclusivamente para o projeto. É uma equipe blindada que trabalha só em um projeto, então nós não teríamos membros de equipe temporários trabalhando de forma compartilhada em outros projetos. Isso é uma coisa que tem acontecido no mercado. As empresas têm adotado o ágil e as pessoas trabalham em mais de um projeto. Ou seja, o ágil se vende como uma coisa que entrega, faz acontecer, dá certo. Mas para dar certo, para tudo isso acontecer, tem que ser respeitadas essas regras também de que o time deve ser exclusivo só para o ágil também. Quando a gente começa a trabalhar com pessoas cross-empresa, com membros que estão envolvidos em outros trabalhos, aí a gente já não está adotando o ágil puro. Nós já estamos adotando ou um início de híbrido, ou a gente está adotando um cascágil, alguma coisa assim. Então, é recomendável que esse time fosse exclusivo. Se isso não for possível, percebam, nem sempre as empresas conseguem dedicar pessoas exclusivamente para o projeto. Se uma área não tem gente suficiente para poder disponibilizar pessoas exclusivamente para um projeto, ela já vai estar adaptando o ágil. A recomendação é que a gente não tenha essa adaptação, pelo menos no início. Então, a gente tem que avaliar cada caso e saber se vai trabalhar com tradicional ou com uma prática mista também, que é o híbrido. Não, é exatamente a discussão. Curiosamente, estávamos discutindo esse assunto, né, antes de começar aqui o webinar, das vantagens e desvantagens de você estar num ambiente, uma estrutura organizacional funcional, num extremo, e no outro extremo, uma estrutura projetizada. Né? Então, o ágil ele tem essa característica, né, de ser projetizado, você ter o time ali com foco, sem concorrência, né, digamos, com atividades do dia a dia ou até com outros projetos, né? Mas assim, não tem melhor nem pior. Na verdade, é muito a questão da natureza do projeto, a cultura organizacional. E eu diria que, assim, como o ágil ele tem essa característica de ser incremental, há uma flexibilidade talvez um pouco maior, né, de você poder focar nesses assuntos mediante a prioridade de negócio. Então, é possível trabalhar dessa forma, mas, como falou, cobra um preço, né, Rony? Não dá para ter tudo. Né? Ser bom no varejo e ser bom no atacado não funciona. Tá, joia. Duas últimas perguntas e aí a gente acaba, né? A gente termina aqui, aí a gente deixa aí os próximos capítulos para que vocês conheçam o curso de Fundamentos da Gestão de Projetos do PMBOK ao Ágil. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre, nossa penúltima pergunta. Ele pergunta, quando a mudança solicitada pelo cliente, o custo do projeto da entrega muda, só que ele não especificou se é ágil ou se é tradicional. Eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês. Como é que é essa mudança quando o cliente faz alguma mudança do projeto, né, da especificação, e como é que trabalha essa questão de custo? Bom, falando da ótica tradicional, né, Rony, aí você bota aí o tempero ágil, mas, bom, aqui eu acho que uma questão maior, talvez, do que o custo, é nós falarmos de valor. Então, é muito saudável para a organização estar aberta, né, a organização do projeto, né, estar aberta a receber os inputs, né, os feedbacks do cliente para tornar o resultado melhor, mesmo que demore mais ou custe mais caro. Né? Então, a lógica do ágil e a lógica de desenvolver projetos é entregar valor para a organização. Aí é claro que o gerente do projeto, ele dentro da sua experiência, né, dentro do seu time, ele vai avaliar impactos.
né? Porque talvez uma mudança seja tão estrutural no projeto, né, Rony, tão impactante, que inviabiliza do ponto de vista de negócio. Então vai ficar tão caro implementar lá a mudança ou o ajuste que ele perde o sentido, perde o que foi prometido lá no business case do projeto, né, lá na proposta. Então aqui não adianta, precisa ter uma análise contextualizada de impacto de negócio, impacto do desenvolvimento, impacto em outros projetos, né? Então, e no ágil é a mesma coisa também, mudança é mudança, pessoal. Uma coisa que a gente tem que entender é que projetos são suscetíveis à mudança. A mudança acontece em função do negócio, ela não é em função do ágil ou do tradicional. E mudanças podem ser necessárias. Normalmente, uma mudança ela causa impacto em prazo, custo, no escopo ou qualquer outra coisa também. Raramente ela não vai causar um impacto. E como o Zaca falou, a gente tem que avaliar o impacto do negócio e se é viável ou não, a relação custo-benefício. Quanto me custa para o benefício que isso vai me trazer. Se for interessante para o negócio, a empresa topar, o Product Owner topar, no ágil ou no tradicional vai ser autorizada essa mudança. Normalmente tem impacto no custo, não necessariamente, mas normalmente tem. Última pergunta, A.S. Coelho. Na verdade, ele faz uma pergunta aqui sobre híbrido, né? Dizendo que o ágil ele pode fazer parte de todos os projetos tradicionais, por se trabalhar por partes de todas ou algumas entregas. Na verdade, né, a pergunta como que você lida com projetos que eles são geridos da forma tradicional, mas que as entregas elas são feitas da forma ágil, né? Então você tem os releases, você tem os produtos entregues, que aí iria na linha do híbrido. Como é que é essa gestão? Deixa eu até pegar um gancho aqui, que é um gancho interessante. As pessoas acham que essa proposta ágil ela é coisa nova. Na verdade, o ágil nasceu em 1996, o Manifesto Ágil foi escrito no ano de 2001, então ele não é tão novo assim necessariamente, essa proposta ela vem já de algum tempo. Agora, mais antigo que isso, é o ciclo de vida iterativo e incremental que a prática tradicional já utilizava. Entendam que na gestão tradicional, eu posso criar ciclos iterativos, assim como o ágil faz também. E nas práticas tradicionais, eu também posso ter ciclos incrementais, eu disponibilizo entregas em meio ao projeto também. Então, existe uma preocupação com relação às pessoas acharem que estão trabalhando com ágil ou acharem que estão trabalhando com híbrido. A gente tem que entender alguns princípios fundamentais de cada abordagem para saber se eu realmente estou trabalhando no ágil ou no híbrido e tirar proveito dessa habilidade. Entendam, então, que no ágil a gente tem um extremo, que o protagonista é a equipe do projeto, a gente tem uma visão focada em negócio, focada em produto. No tradicional, a gente tem um compromisso com escopo, prazo e custo. E quando a gente mistura os dois, a gente tem que saber se tem um gerente de projeto que está transformando aquele projeto em mais tradicional do que ágil, se a gente tem iterações ou não. Percebam que as iterações não são do ágil em si. Já existia ciclo iterativo antes mesmo do ágil também. Então a gente tem que saber se a gente está utilizando de verdade uma forma híbrida e tirando real proveito disso. É uma questão meio cirúrgica, saber que técnicas utilizar para qual momento da empresa. É possível, mas não é só misturar as duas técnicas. E aí tem que se respeitar também, de novo, o produto ou o serviço que vai ser desenvolvido, né? O tempo de lançamento. E aquela coisa, não é porque a metodologia, digamos assim, esteja lá implementada, puramente tradicional, ágil ou híbrido, que eu tenho que fechar o olho, né, e seguir aquilo sem olhar o valor que aquilo está produzindo para o negócio. Então, eu preciso constantemente, no ponto de vista ou do Scrum Master, junto com o Product Owner e o gerente do projeto, essa sensibilidade de negócio é o que vai determinar. É como eu comentei, né? Eu posso ter prego, posso ter parafuso, o que eu uso em que momento? O que é determinante para o sucesso do profissional conduzindo essas iniciativas é ter esse conhecimento, né, exatamente lá aquele tripé, né, conhecimento de negócio, conhecimentos técnicos e também os soft skills, e para a organização ela perceber o contexto de negócio e o que ela produz, né, o que são os seus projetos, para que ela se adeque e que não seja um modismo. Acho que a pior coisa que a organização pode ter é
falou, agora, né, estamos falando de ágil, coloca ágil indiscriminadamente. Não é isso. Sempre haverá um julgamento, né, o discernimento do profissional que está à frente do projeto, independentemente da abordagem, é o que vai determinar o sucesso dos resultados da organização. Só para fechar essa questão, a gente pode ter níveis de maturidade no híbrido também. A empresa ela pode adotar desde uma gestão focada no gerente de projetos, quanto a gestão híbrida ela pode se aproximar numa gestão mais focada na equipe, que é a equipe autogerenciada e auto-organizada também. Então, podem haver alguns níveis de maturidade favoráveis para uns e outros projetos também. Tá ótimo. Professores, para encerrar, 2 minutinhos. O objetivo do nosso webinar era responder, né, lógico, várias perguntas. Eu agradeço as perguntas que a gente recebeu. A pergunta cerne, né? Como o uso combinado de metodologias tradicional e ágil pode ajudar a empresa a superar desafios? Eu queria ouvir 2 minutinhos aí de cada um para a gente encerrar. Bom, deixa eu começar aqui. Eu diria que como que esse uso combinado pode ajudar? Ainda mais, principalmente em tempos de crise, as organizações não podem se dar o luxo de desperdiçar recursos. Então, tem que ser muito otimizado no time to market, no lançamento das suas soluções, na sua entrega de valor, né, para o seu público. Então, não há espaço para muito erro, né, não há espaço para desperdício. Então, saber quando e em que contexto usar as melhores ferramentas potencializará a eficácia, né, a escolha dos melhores produtos e serviços e a eficiência na sua entrega, né, que vai tornar a organização mais efetiva. Então, o uso combinado é, como eu falei, você vai usar a ferramenta certa, no lugar certo, no contexto certo, e isso vai potencializar o seu resultado. E vamos lembrar também que o nosso compromisso como profissionais nas empresas é ajudar a empresa a atingir os resultados que elas precisam, que elas esperam, que elas planejaram. O uso combinado, ele requer que nós conheçamos as práticas tradicionais e as práticas ágeis também. Então é importante que nós tenhamos o conhecimento, a competência, a habilidade para poder entregar resultados para a empresa. Então, o que é mais importante não é escolher o método de gestão, mas sim qual o melhor método para atingir o resultado desejado pela empresa. Conhecer esses métodos é essencial, é muito importante. Às vezes nós nos enganamos achando que nós estamos fazendo algum método, praticando de maneira adequada, e quando a gente observa, a gente não está tirando o melhor proveito das técnicas tradicionais e também não está tirando o melhor proveito das técnicas ágeis. Então, conhecer melhor, ter o domínio sobre essas duas práticas, vocês vão ter uma atuação consultiva dentro da empresa, que vocês vão poder indicar qual o melhor método de gestão para cada situação. Qual vai entregar maior valor para a empresa. E a empresa, então, vai poder contar com pessoas que têm capacidade de discernimento para poder dar a melhor direção para a empresa. O nosso trabalho é entregar resultados. O nosso trabalho é entregar benefícios para o nosso cliente. Então, essas são ferramentas que nós temos à disposição e conhecer bem essas ferramentas vai ajudar vocês e ajudar todos nós a entregar melhores resultados. Tá ótimo. Bom, então, chegamos aqui ao final, né? Afinal de contas, é sexta-feira, né? Famoso sextou. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aí com a gente, né? Uma sexta-feira, conosco até agora. Muito obrigado. Lembrando que vai ficar gravado também esse webinar. Gostaria de agradecer aqui aos professores Rony e Zaca, que são os professores do nosso curso de Fundamentos da Gestão de Projetos, o PMBOK ao Ágil. Eu convido vocês a visitarem a nossa página. Está aqui o QR Code para que vocês possam acessar a página. E, fazendo o curso, vocês vão conhecer aí um pouquinho mais da metodologia tradicional, da metodologia ágil, com esses excelentes professores. Gostaria de agradecer ao professor Sbragia, muito obrigada, né? Sem ele, nada disso estaria acontecendo aqui, né? Nosso coordenador do GPRO. Gostaria de agradecer ao Rafael e ao César, que estão aqui atrás das câmeras, né? O Rafael está assim, muito obrigada, porque sem isso também, sem eles, nada disso estaria acontecendo. Se cuidem, né? Usem máscara, não fiquem, né? Fiquem aqui, distância social. Se cuidem. Boa noite. Muito obrigada. E até a próxima.